Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você deve lembrar que em todas as cartas que João escreveu para as igrejas, existe uma exortação final que Jesus pediu para João escrever. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que será que Jesus pediu para João escrever isso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o Espírito Santo. Então, fique comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o contexto do porquê que Jesus pediu para João escrever isso ao final de cada carta. Então, vamos para os nossos estudos. Bom, quando a gente fala de Espírito Santo na Bíblia, a gente logo lembra do evento de Pentecostes. Pelo menos na maioria das vezes, a gente lembra no momento em que Jesus pediu para os discípulos aguardarem a descida do Espírito Santo. Então, os discípulos aguardaram e em dado momento ali na festa, na festa de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles e deu poder para eles pregar o Evangelho a todas as nações, a curar os enfermos, e você pode perceber que os discípulos agiram no poder do Espírito Santo na igreja primitiva, né? Mas na verdade o Espírito Santo sempre esteve presente tanto no Antigo e no Novo Testamento. A gente pode lembrar lá em Gênesis 1, versículo 2, onde está escrito que o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo também esteve ativo na criação do homem, e também lá em Jó, capítulo 33, versículo 4, está escrito assim, vamos ler em Jó? Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito também esteve presente na preservação da natureza. Aqui está lá em Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo também inspirou os profetas do Antigo Testamento. Lá em Samuel, capítulo 23, versículo 2. Vamos lá ler Samuel, 2 Samuel? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha boca. A gente pode ler também lá em Ezequiel, capítulo 2, do 1 ao 2. Vamos ler em Ezequiel. A inspiração do Espírito Santo nos profetas. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Então o Espírito Santo inspirava também os profetas. O Espírito Santo também inspirou as escrituras do Velho Testamento. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá agora no Novo Testamento. 2 Pedro. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também fez parte da inspiração das escrituras do Velho e do Novo Testamento. E como não lembrar também de Jesus, né? Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, ele foi guiado pelo Espírito. Tudo que Jesus fez e realizou nos seus 3 anos de ministério, na verdade nos seus 33 anos de vida, foi direcionado pelo Espírito. Até a educação que ele recebeu de João e Maria foi direcionado pelo Espírito. A gente pode lembrar de uma situação que que João e Maria foram para a cidade e em dado momento Jesus se perdeu lá e eles não tinham achado Jesus. Aí não sei quantos dias depois, acho que 3 dias depois, eles acharam Jesus aprendendo com os mestres no templo. Provavelmente o Espírito Santo tinha o guiado neste lugar para ele estar aprendendo as coisas do Pai. A gente pode lembrar também quando Jesus foi guiado na tentação do deserto e também no batismo de Jesus, aonde João batizou Jesus e o Espírito desceu como pomba sobre Jesus. Então Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo. Quando Jesus ensinava os seus discípulos, o Espírito Santo auxiliou para que os discípulos entendessem a mensagem que estava sendo dita por Jesus. Tanto os discípulos como as pessoas ao redor ali foram tocados pelo Espírito Santo. E os discípulos de Jesus
aprenderam aquilo que Jesus falou para eles. Aprenderam com o passar do tempo, né? Aprenderam a ouvir e obedecer o Espírito Santo. Ali no evento de Pentecoste, eles começaram a amadurecer mais e mais. Eu peguei alguns exemplos aqui e a gente vai dar uma navegada pela Bíblia agora para ver a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos da igreja primitiva. Eu achei muito legal aqui os versículos, bem interessante para a gente estar meditando um pouquinho. O primeiro exemplo como eu já tinha falado, eles obedeceram a ordem de Jesus, a descida do Espírito Santo. Esse foi o primeiro passo para eles estarem ouvindo e obedecendo o Espírito Santo. Lá em Atos 5, versículo 32, está escrito: "E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo." Aqui o Espírito Santo já começa a fazer parte da igreja, da vida comum da igreja. Atos 7, versículo 51. "Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram com seus pais." Então aqui os discípulos estavam exortando o povo porque eles estavam endurecendo o coração ao Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo é uma pessoa muito importante na intimidade, na vida comum da igreja. Atos 9:31. "Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-os e encaminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo." Atos 10, versículo 44. "O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem." Atos 13, versículo 2. "Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Aqui no Atos 13, versículo 4. Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo falava para eles as pessoas que o Espírito Santo queria que enviasse naquele momento. Então eles estavam ouvindo e obedecendo o Espírito Santo. Separei mais alguns versículos aqui. Atos 15, versículo 28. "Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós." Então, as reuniões e as conversas que eles tinham, eles davam muita importância ao que o Espírito Santo queria naquele momento. Pareceu bem para o Espírito Santo e para nós. Depois a nós, né? Depois o nós aparece ali. Primeiro o Espírito Santo, depois nós. Atos 16, versículo 6. "E percorreram a região Frígia-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia." Então aqui os discípulos, provavelmente aqui no capítulo 16 era Paulo já, né? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles estavam naquela empolgação da pregação do Evangelho, sendo direcionados pelo Espírito, e o Espírito Santo também os impedia de pregar o Evangelho em algum lugar. Atos 20, versículo 28. "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue." Então a gente pode perceber que o Espírito Santo também escolheu esses líderes, esses pastores, para liderarem a igreja, para que esses pastores tinham a incumbência de levar a igreja a obedecer às verdades de Cristo, as verdades das palavras de Deus, que levassem a igreja a conhecer os caminhos de Jesus, né? Também peguei em Romanos 14, versículo 17, "Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo." O Espírito Santo mais uma vez aqui fazendo parte da vida da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 30. "Não entristeçam o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção." Então, as igrejas a quem João escreveu as cartas, elas tinham aprendido nos seus 40 anos, depois que elas foram constituídas, elas tinham aprendido as palavras que Jesus tinha ensinado para os apóstolos e, consequentemente, os apóstolos ensinaram para essas igrejas a ouvir e obedecer o Espírito Santo, seguindo as direções do Espírito Santo e tudo aquilo que os discípulos ensinaram a respeito das palavras de Jesus. Essas igrejas tinham aprendido isso. E com o passar do tempo,
40 anos depois que elas foram constituídas ali pelos apóstolos, elas tinham ficado com o coração endurecido. Cada vez mais elas foram ficando com o coração insensível à voz do Espírito Santo. Cada vez mais elas foram ouvindo outros espíritos. Porque quando a igreja não ouve o Espírito Santo, quer dizer que ela está ouvindo outro espírito. E que espírito é este? A gente pode ver lá em 1 João, o próprio João alertando já as igrejas. Vamos ver aqui. Separei 4 versículos. Pega sua Bíblia já, ou você anota aí, né? 1 João 2, versículo 18. Vamos dar uma olhadinha? 1 João 2, versículo 18. Qual espírito que essas igrejas estavam ouvindo? Não era mais o Espírito Santo, era outro espírito. Então vamos... 1 João aqui vai falar e vocês já devem estar lembrando. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então, qual que é o espírito que essas igrejas estavam ouvindo? É o espírito do anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 22 também. Quem é o mentiroso senão aquele que nega Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. 1 João 4, versículo 3. 1 João 4, versículo 3. E todo o espírito que não confessa isto a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Jesus também fala lá em Mateus 24 sobre o anticristo. O nosso último versículo, 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído no mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então, essas igrejas estavam ouvindo o espírito do anticristo ao invés de ouvir o espírito de Deus. Vamos pegar, por exemplo, aqui a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor e não estava mais praticando as obras que elas tinham aprendido no começo. E o que eram essas obras? Ouvir e obedecer o Espírito Santo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, amar o próximo, sermão da montanha e por aí afora, as coisas que os discípulos ensinaram. A igreja de Pérgamo estava tolerando que alguns de seus membros seguissem a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Essas duas doutrinas levavam as pessoas ao engano, que desviasse delas da verdade do Evangelho. O espírito do anticristo leva as pessoas ao engano. E aqui, na igreja de Pérgamo, mais um exemplo. A igreja de Tiatira tolerava o espírito de Jezabel, o espírito que seduzia a igreja, os líderes da igreja, os membros da igreja, a praticar a idolatria e a prostituição. O espírito do anticristo, ele leva a pessoa ao engano, leva a pessoa à prostituição, leva a pessoa à idolatria. A igreja de Laodiceia não precisava de mais nada, né? A igreja estava rica, mas ela estava morna. A sua fé em Jesus estava morna. A igreja de Laodiceia. Jesus estava a ponto de vomitar essa igreja. Para finalizarmos esse pequeno estudo, pequena reflexão, a igreja que não está ouvindo o Espírito Santo está ouvindo o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo leva o engano, a perversão, prostituição, leva ao falso evangelho, falsa graça, e por consequência essas igrejas vão de mal a pior. O seu coração vai se esfriando e já não tem mais comunhão com a principal pessoa que deve ser o gerente da igreja, que deve ser o presidente da igreja, o Espírito Santo. Foi por essa razão que Jesus mandou João escrever no final de cada carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que hoje
nós venhamos ser a igreja que está com os ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo. A exortação para a igreja de hoje continua sendo a mesma. Precisamos ouvir e obedecer o Espírito Santo. Precisamos dar liberdade em nossas reuniões para o Espírito Santo agir. Então é isso, Deus abençoe e até a próxima.